Olha só, galera, vamos lá. Quando eu clicar no botão consultar, a janela vai aparecer, tá aqui, certo, biscoito? Só que eu quero fazer o seguinte com essa janela, já só para registrar, acabei de colocar a presença para a Jaqueline, tá? Que eu quero fazer com essa janela? Essa janela já está consultando o controle de aluno, então eu quero que essa janela abra de cara, eu quero que ela abra já com todos os alunos do banco listado ali, beleza? Relembrando, essa tabela, ela tem um modelo de dados, que nós setamos esse modelo de dados, e está aqui, nós viemos aqui em código, aliás, nós viemos aqui, né, em personalizar código, e setamos aqui esse modelo de dados, né, que o modelo, inclusive, chama dados, para a gente sempre lembrar, né, e eu coloquei aqui, olha, a largura que eu prefiro cada coluna, então eu vou aumentar até essa coluna para 300 e vou diminuir e vou deixar essa coluna aqui só para a gente acertar um pouquinho melhor. Bom, o que a gente vai fazer? Conforme eu estava mostrando para vocês, agora sim, olha lá, ficou do jeitinho que eu queria, olha lá, o código pequenininho, então eu coloquei aqui 20 e aqui 300. Lembrando, quando eu seto os valores, às vezes você não vê essas colunas aqui, redimensionando. Por quê? Porque o total de largura da tabela, se eu somar o tanto de valor que eu coloquei para a primeira coluna e o tanto que eu coloquei para a segunda, não dá o total da largura da tabela. Então a gente tem a impressão que nós estamos mexendo no parâmetro da largura de cada coluna e esse parâmetro não está adiantando nada. Tá? Então tem que prestar atenção nisso. Mas enfim, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero, ao abrir essa janela, eu quero que os dados da tabela de aluno já venham nessa janela, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Aqui, olha, no código fonte, lembra que eu falei para vocês do método, isso aqui é pau do NetBeans. Lembra que eu falei para vocês do método construtor? O que o método construtor faz? Ele é executado assim que a classe é instanciada, certo? Então, e ele constrói a janela. Então, após o init components do método construtor, a minha janela já está toda formada. Então, só aqui, depois do init components, eu posso fazer, trabalhar com todos os objetos da janela que eu quero. Então, o que eu vou fazer com esse init components? Eu vou criar uma chamada aqui para um método que eu vou chamar esse método sempre. Então, uma das vezes que eu vou chamar esse método vai ser agora. Eu vou chamar o método pesquisar, beleza? Esse método pesquisar, que ainda não existe, é o método que vai lá no banco de dados e vai trazer as informações da tela para a tela, ok? Então lá, deu erro, eu vou clicar aqui e vou escolher a solução para criar o método pesquisar. Beleza, agora eu seguro o Ctrl, ele virou um link, eu clico no link e estou no método pesquisar, ok? O que eu vou fazer, dentro do meu método pesquisar, eu vou criar uma variável, né, de aluno, né, de controle de aluno, ok? C aluno, e caramba, eu bati o braço aqui, C aluno igual a new CTRL controle de aluno, ok? Eu também vou precisar de uma variável aluno, essa eu não preciso nem instanciar, ok? Então eu vou precisar, aqui faltou dar o contraespaço, então eu vou dar o contraespaço agora. E eu vou precisar também de aliás, eu não vou nem fazer com essa variável aluno não, eu já vou criar logo uma lista, array list
ArrayList de aluno, ok? De aluno. E aí eu vou chamar esse ArrayList de aluno, eu vou chamar na verdade de alunos. O que esse cara, eu já vou fazer com ele? Veja bem o que eu vou fazer com ele. Eu já vou dizer que ele recebe, vou ir para a próxima linha, vou dizer que ele recebe se aluno ponto buscar por nome. E aí eu passo o nome, que é o txt pesquisar.getText. Beleza? Então, olha lá. Aqui eu já tenho o meu vetor de alunos. Beleza? Tá tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse vetor de alunos e vou usar ele para popular a minha tabela. Lembrando, quando a janela abre, não tem nada no txt pesquisar. Então ele está vazio. Vazio com percent, ele busca todo mundo. Beleza? Tá tranquilo? Percent com vazio, ele vai buscar todo mundo. Ele fica igual ao método listar. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um for each. For aluno A no Java são dois pontos, alunos. Então eu já estou percorrendo todo o vetor de alunos, e cada aluno que eu pego aqui no vetor, cada posição de aluno que eu pego, vira um aluno que está na variável A. Beleza. Como é que eu coloco dados na tabela? Eu não trabalho diretamente com a tabela. Eu trabalho sempre com o Default Table Model. Então eu vou trabalhar sempre com o modelo de dados da tabela. Então, o que eu vou fazer? Dados.add, add row. Tá vendo? Que eu adiciono um vetor nessa tabela. Beleza? Então, cada vetor corresponde a uma linha. Eu poderia adicionar aqui direto o vetor inteiro. Porém, no momento para a gente, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o meu método de buscar por parte do nome, ele já traz todos os campos da tabela, né? E o nosso caso, a gente vai pegar só código e nome do aluno, ok? Então, eu vou ter que adicionar um vetor. Então, eu tenho esse vetor no momento? Não tenho. Então, olha o que eu vou ter que fazer aqui em cima. Olha só. Eu vou criar um vetor de string. Professor, o código é int. Por quê? Porque o nome é string. Então, lembra que eu falei para vocês? Int e string, o mais abrangente é string. Então, eu tenho que fazer um vetor de string. Tá certo? String, vou chamar de linha, para a gente lembrar, né? Linha é um vetor igual a new string. E aí, esse vetor tem duas posições. Beleza? Então, criei um vetorzinho. Para eu já vou saber que a posição 0 é código e a posição 1 é nome. Ok? Então, olha só o que eu vou fazer. Linha na posição 0 recebe a.get código, e aí eu vou concatenar com espaço, com um texto, uma string vazia, para aquilo lá virar string, e aí eu vou fazer a mesma coisa, linha na posição 1 recebe a.get nome. Beleza?
Agora eu já tenho o meu vetor. Então o que eu vou fazer? Ó, dados ponto add row. E aí eu adiciono a linha. Beleza? Então, a ideia é que ele já vai fazer tudo. Então, olha só. Oi? Sim. Sim. Então, olha só. O que vai acontecer? Eu acabei de abrir o programa. Beleza? Olha lá, ó, consultar. Olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Fala o nome aí para mim. Qual que é? Oi? Marcos Juscelino. Marcos Pai. Quê? Ah, pô, aí é sacanagem. Mãe. Joaquina. Se tiver alguém assim, a pessoa se mata. Não, uma pessoa assim vai tirar nota 5. Cadastrei. Tá lá. Mandei consultar. Tá lá. Beleza? Então já suave na nave. O negócio está fácil. Aí agora eu preciso fazer o seguinte. Porque lembra que eu criei o Ednei na aula passada, e o Ednei Soares Trindade, que eu apaguei o Ednei Soares Trindade? A chave primária nunca volta, tá? O que está faltando acontecer agora? Se eu, por exemplo, digitar aqui, ó, o Marcos tem que sumir, certo? Se eu apagar, tem que voltar os dois. Se eu digitar M, o Ednei tem que sumir, certo? Porque aí ele vai estar fazendo uma busca. Isso aí. Então, eu tenho que colocar um evento aqui nesse campo de pesquisa. Olha o que eu vou ter que fazer. Vou lá no TXT pesquisa, botão direito, eventos, ó, botão direito na caixa de texto TXT pesquisar, eventos, e aí eu tenho aqui o evento de cadê? Key, que é do teclado, e é o key released. Beleza? Se eu colocar o key pressed e o key typed, esses eventos vão disparar a busca antes do usuário digitar cada letra. O que vai acontecer? Quando o cara digitar a segunda letra, aí que ele vai fazer a busca pela primeira. Entendeu? Então, o key released, ele vai disparar o evento depois que aquela letra já está na caixa de texto. A letra que o cara digitou. Então, ó, criei o evento de key released. O que eu vou fazer no evento de key released? Aqui, ó, pesquisar. Vamos rodar o programa de novo? Ó, tá lá. Se eu fizer, olha lá, tá vendo? Calma, que isso é o próximo erro. Tá vendo? Que olha só, cada vez que eu digito alguma coisa, a minha tabela só aumenta. Olha lá. Por quê? Gente, eu só estou adicionando coisas na tabela. Ah, então peraí. Então, antes de eu fazer alguma coisa, esse botão pesquisar, antes de eu fazer esse for aqui, eu tenho que chamar um método aqui que ainda não existe, chama limpar tabela. Por quê? Cada vez que eu digito um caractere, ele faz a busca no banco de dados e pega aquela informação e escreve na tabela. Mas eu não estou fazendo nenhum evento para limpar a tabela para os dados serem escritos novamente numa tabela limpa. Então só está aumentando a quantidade de dados da tabela. Beleza? E aí, ó, eu criei o evento limpar tabela
o método, né, ele não existe, eu vou criar esse método, ele está aqui embaixo, e agora, sim, eu vou limpar aquela tabela, ok? Olha só, o que eu vou fazer? Para um i de 1, enquanto vou colocar aqui, para um i de 0, enquanto o i for menor do que dados, ponto, get row count. Ele conta a quantidade de linhas que tem na tabela, incrementando o i de 1 em 1. Isso vai dar certo? Isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Cada vez que ele faz o for, o get row count diminui 1. Eu não vou limpar a tabela, eu vou ter que apagar linha a linha. O get row count diminui 1. Então o que vai acontecer? Se a tabela tem 1000 registros, ele vai apagar só 500. Por quê? Ele roda a primeira vez, é um i de 0 a 999. Só que ele rodou, apagou o registro, agora é um novo for de 1 a 998. Por quê? Porque ele pega o row count da tabela de novo, já diminuiu 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai apagar só a metade dos registros. Então, eu não posso fazer assim. Eu vou fazer aqui, ó, int total. Eu vou colocar aqui, ó, int número de linhas recebe. Olha, antes de começar a apagar os registros, eu vou pegar uma vez só a quantidade de linhas que tem na tabela. E aí agora sim eu vou fazer o número de linhas. Beleza? Então agora é certo que eu vou apagar todas as linhas da tabela. Então agora o meu loop vai percorrer todas as linhas. E aí, o que eu vou fazer em cada linha? Dados, ponto, remove row, e aí eu passo a linha que eu quero apagar. Isso aqui vai dar certo? Vai, muito bem. Vai porra nenhuma. Isso aqui vai dar erro. Por quê? O meu i começa em 0. Quando rodar a primeira vez, eu apago a linha 0 da tabela, ou seja, a primeira linha. Quando for rodar a segunda vez, eu apago a linha, ou seja, a linha... Qual linha da tabela? Não, eu apago a linha 2 da tabela. Por quê? Pensa bem, os dados que estão na tabela são um vetor. Eu apaguei a posição 0 do vetor, a posição 1 virou a posição 0. Tá certo? Eu vou subir nas posições. Então, se eu fizer assim, quando chegar na metade de linhas da tabela, ele vai tentar apagar uma posição do vetor que não existe mais. Vai dar pau no programa. Beleza? Então, eu sempre vou mandar apagar a linha 0. Por quê? Ele apagou a linha 0, a 1 virou 0. Ele apagou a 0, a 1 virou 0. Enquanto está tendo linha, vai acontecendo esse processo. Aí agora, vamos tentar rodar outra vez, né? Ó, vamos tentar rodar aqui outra vez. Tá aqui. Ó, se eu digitar E, olha lá. Se eu fechar, olha lá. Se eu digitar M, olha lá. Se eu digitar J, olha lá. Ninguém. Se você tiver, vamos lá, o programa está grande e você tem 2 mil registros. Esse que mostra todo mundo, ele vai prejudicar o desempenho, não? Cara, que depende da quantidade de registros e da quantidade de pessoas acessando ao mesmo tempo, tá? O que muitas vezes acontece? Por exemplo, você vê muito isso em farmácia.
Aqui eu estou colocando no evento de digitação. Tá vendo? Então, cada digitação eu estou indo fazer uma pesquisa no banco. Quando você pega, por exemplo, uma farmácia que tem uma cacetada de produtos que pode ser vendido, o que o pessoal geralmente faz? Ele aciona a busca com um Enter. Então, por exemplo, assim, a pessoa pega e digita lá, por exemplo, AS. Aí o cara digita AAS e dá um Enter. Aí ele faz uma busca só. Entendeu? Quando é numa loja de material de construção, que tem uma infinidade de vendedores, uma infinidade de materiais possíveis, você acaba deixando, você faz a mesma coisa, só que você coloca um evento de action listener nessa caixa de texto. E aí só quando o cara, por exemplo, digita umas 3, 4 letras, que já está mais ou menos encaminhado o nome do produto que ele quer, aí ele dá um enter, aquilo lá faz a busca. Tá? Beleza? Tranquilo? Mas aí a única diferença é que você vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No TXT pesquisar, você vai fazer o botão direito, eventos, action performance. Esse evento de action performance, ele é o evento que na caixa de texto é acionado por um enter. E é assim que o pessoal faz leitura de código de barra. O que o código, você já viu o leitor de código de barra? O que o leitor de código de barra faz? Vamos supor, você é um desenvolvedor e está fazendo um sistema para uma empresa e esse sistema tem leitura de código de barra. O que você vai fazer? Você vai comprar o leitor de código de barra. Geralmente você vai comprar um leitor USB ou você vai comprar um leitor daquele mais antigo que é de cachimbinho. O que ele faz? Ele liga no fio do teclado. Então ele tem, na ponta dele, não é a ponta do cabo para o teclado, ele é um cachimbinho que um fio sai para ele e a outra pontinha você pluga no teclado. Tá? Um dos dois você vai usar. Ao comprar, você tem que configurar aquele leitor de código de barra. Então ele vem um papel grande assim, com uma porrada de códigos de barra ali. E aí como é que você configura? Eu quero que o meu leitor de código de barra dê um apito, dê um bip toda vez que uma leitura for feita. Então você olha ali, cada código de barra daquela folha que vem é uma programação para você configurar o seu leitor de código de barra. Então você faz a leitura do primeiro código de barra que está abrindo a configuração, e aí você vai lendo em cima de cada código de barra o que aquele código de barra configura no seu leitor. E você configura, eu quero que ele bipe, eu quero que ele acenda uma lâmpada, eu quero que ele faça alguma coisa, enfim. Configurado isso, você vai posicionar o ponto de inserção do usuário na caixa de texto, onde vai ser feita a leitura do código de barra, e você vai ativar esse evento aqui, ó, de Action Performance. Como é que o código de barra trabalha? Ele simula uma digitação. Da próxima vez que vocês forem no supermercado e tiver um código de barra, fica prestando atenção na tela do computador. É como se alguém digitasse todo o código do produto rapidinho. Entendeu? Então, o código de barra, ele simula uma digitação. E aí, ao final da digitação, o que ele faz para dizer que terminou de digitar? Ele dá um Enter. Então, ele simula uma digitação e dá um Enter. E aí, internamente. Então, se a tua caixa de texto, você tiver colocado um evento no Action Performance, o que você faz? Quando der um Enter, você chama o evento que vai fazer a pesquisa no banco e trazer o produto e adicionar na venda. É isso que é feito. Tá certo? Então é moleza você botar um código de barra. Tranquilo? Então vai fazer um sistema de venda de supermercado, de consulta de produto, uma academia, o cara tem a carteirinha dele, ele quer consultar a série dele, você pega a matrícula do cara e imprime na carteirinha lá do cara com código de barra.
dele. Aí ele só vai, faz a leitura ali, ele já traz a série do cara. Entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, veja bem, eu quero agora fazer assim, ó, consultei, beleza, vamos dizer assim, é esse cara aqui que eu estou procurando. Então, se eu clicar nele, o que tem que acontecer? Os dados dele tem que vir para cá, certo? Bom, para os dados dele vir para cá, você concorda o seguinte, essa tela aqui, de aluno, foi a tela que chamou essa daqui, certo? Então, em teoria, esse cara aqui é o pai e esse aqui é o filho. O Espírito Santo vocês chamam quando vocês forem fazer a prova, tá? Então esse é o pai, esse é o filho, tá certo? É a próxima aula. Aí vem um monte de nome igual, como é que você vai fazer? Como é que você vai escolher qual? Você concorda que Maria tem uma cacetada no mundo? Maria Aparecida, porra, tem um monte. Silva, tem um monte. O nome pode ser repetido, entendeu? Qualquer pessoa pode ter um nome igual a outra. Tá certo? Vocês entenderam a pergunta dela? Não podia ser feita a pesquisa aqui, você digitava direto o nome da pessoa? Vários motivos. Primeiro que o nome não é uma chave primária no mundo real. Então, pode ter pessoas com o mesmo nome. Você não procura, às vezes, no Facebook uma pessoa... Outra coisa é que você não sabe, às vezes, o nome todo, ou você não sabe como a pessoa que cadastrou o nome, cadastrou. Você não sabe se ela errou uma letra, se ela abreviou, se ela botou acento, se ela não botou acento. Então, dessa forma, à medida que você vai digitando, é muito mais rápido para você escolher. Fala. Então, ali no pesquisar, você botou o código, não. E você vai botar, tipo, CPF, seu pai, a mãe? Então, aí, olha o que eu vou fazer aqui, que você vai ver que já vai resolver. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, se eu selecionar uma linha qualquer aqui, eu quero que todos os dados venham para cá. Então eu não preciso colocar CPF e tal, porque se o usuário vier e com a seta de movimentação ele ficar movimentando aqui, ele vai ver todos os dados aqui, do aluno. Beleza? Só que a gente vai devagar. A gente vai fazer primeiro o seguinte, se eu clicar, eu quero que os dados vão para lá. Tá certo? Só que lembrando, esse aqui é o pai, esse aqui é o filho. Certo? Então o que acontece? Eu estou chamando esse de pai e esse de filho porque aqui dentro tem uma variável que é da janela pesquisar. Mas na janela pesquisar não tem uma variável de aluno. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos começar aqui, Vem aqui. Primeira coisa, eu vou aqui para o aluno. Olha só. Eu vou alterar, vou na propriedade de todos os objetos aqui e vou colocar aqui, olha, tá vendo aqui, modificador de variável? Eu vou ter que mudar essa galera toda para estático. Então, fiz. Como todo mundo aqui é caixa de texto, eu consigo fazer de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Se eu tivesse uma caixa de texto, uma combo box, uma checkbox, eu posso agrupar, eu posso selecionar todas as checkboxes e fazer a configuração de uma vez só. Todas as textboxes fazer de uma vez só. Mas eu não posso misturar checkbox com combo box e tentar fazer essa configuração que não vai funcionar. Então, selecionei todo mundo, botão direito propriedades, estou vindo aqui em código, modificador de variável, eu coloquei aqui como estático. Mas vai ser private mesmo? É isso mesmo. Eu coloquei como estático e vou mudar para public. É public estático. Aí, dei OK,
fechei. Esse aqui, como eu tinha esquecido, ó, botão direito, modificador de acesso, né? Eu vou também mudar para público. Bom, ponto 1, fiz isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Nessa janela aqui, eu tenho um método que nós criamos, que eu não me lembro qual, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó, que é um método que preenche a tela aqui, ó, preenche dados. Tá vendo? Esse método aqui, esse preenche dados, ó, tô nele. Beleza? O que nós fizemos nesse método preenche dados? Eu passo um aluno para ele e ele preenche os dados da tela, certo? Esse dado, esse método, hoje em dia, ele é só privado, né? E pronto. O que eu vou fazer com esse método? Eu preciso conseguir chamar ele de lá da tela de pesquisa. Beleza? Eu preciso chamar ele da tela de pesquisa. Então, para eu chamar ele da tela de pesquisa, ele tem que ser público. Porém, a tela de pesquisa, ela é filha dessa tela de aluno. Então, se ela é filha, não tem nenhuma variável lá na tela de aluno que eu possa, da tela de pesquisa, que eu possa colocar variável ponto preenche dados. Então, qual é a minha solução? Transformar esse método aqui em estático. Por isso, por eu ter colocado esse método estático, que eu tive que colocar todos os campos que eu vou mexer como estáticos. Então, olha lá, veja que o atualiza média não está estático e ele passou a dar erro. Então, era para ter dado erro em todas essas linhas, mas como eu coloquei que esses objetos aqui são estáticos, não deu problema. Por quê? Um método estático só pode utilizar variáveis e outros métodos estáticos. Beleza? Então, o atualiza média, eu vou ter que colocar ele como estático. Oi? Ele está aqui. Esse aqui, eu não preciso que seja público. Eu só vou colocar nele que ele é estático. Beleza? Aí agora, olha só o que eu vou fazer. Eu estou lá na tela de pesquisa. O que eu vou fazer? Ó, botão direito, eventos, mouse. Olha, mouse released. Beleza? Por que é released? Você pode clicar nas coisas sem querer. Então, depois eu vou mostrar lá na tela. Se você clica, por exemplo, num botão e desiste daquele botão, você só arrasta o mouse para fora do botão e aí você solta o clique. O botão não funciona. Ó, vou provar isso para vocês. Ó. Vou apertar aqui só o mouse released para ele criar o evento. Olha só. Ó, ouve o barulho. Cliquei para dar o play. Não soltei o clique. Ó, arrastei, soltei o clique. Nada aconteceu. Beleza? Então, por quê? Os eventos ficam no mouse clicked, no mouse released. Entendeu? Se você deixar no mouse clicked, sem querer o usuário clicou, ele ainda tem aquele último momento, quando o mouse faz clique, ele tem aquele último momento aí, vou fazer merda. Aí ele tira o dedo, ele tira o mouse. Então, o que eu fiz aqui, ó? Na tabela, olha só, o que eu vou ter que fazer? Nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, aluno A igual a new aluno, certo? E eu vou fazer aqui também, olha, do controle do aluno, ctrl aluno, c aluno igual a new ctrl aluno. Isso aqui eu até posso fazer assim, ó, só o A
aluno, eu já vou fazer assim, ó. Ele recebe se aluno ponto buscar por código. De cara. Tá certo? E aí, eu vou fazer, eu ainda vou melhorar isso aí. Espera aí que eu ainda vou melhorar. Aí eu ainda vou fazer aqui, ó. Para eu buscar por código, eu preciso passar o código do aluno, certo? Então, para já ir melhorando, eu vou tirar esse cara daqui, ó. Eu preciso do código do aluno. Como é que eu faço o código do aluno? Ó, integer.parseInt. Eu vou fazer o seguinte, integer.parseInt, e eu vou pegar de quem? Dados.get getValueAt. O que é o getValueAt? Esse método getValueAt, eu passo ali, ó, int i, linha e coluna, tá vendo? Passando linha e coluna, ok? Então eu pego o valor de uma célula, beleza? E aí, olha lá, ele está dizendo aqui, ó, ai caramba, mexi aqui sem querer, getValueAt. Ó, se eu, pô, mas que droga, se eu olhar aqui, olha só, o primeiro parâmetro, ó, é requerido, o segundo é requerido. Deixa eu ver se mostra aqui o que são os parâmetros. Olha só, retorna os atributos, ó, retorna um valor de atributo de uma célula na linha e coluna. Então, ó, o primeiro I é linha, o segundo é coluna, certo? Então, getValueAt, e caramba, de novo, getValueAt. O primeiro é linha, o segundo é coluna. Então, linha, como é que eu descubro? tabela.getSelectedRow. Peguei a linha selecionada. E a coluna, como é que eu descubro? Porra, eu quero o código é coluna 0. Certo? E aí, tá dando um erro. Por quê? Porque esse cara aqui, ele me traz uma variável do tipo object. Object é a variável mais genérica do Java. Então eu tenho que fazer aqui, ó, ponto toString. Aí, ó, parou o erro. Então aqui, olha, esse cara me traz um objeto, eu transformo esse objeto para string para que o integer.parseInt funcione e transforme esse cara para inteiro para eu chamar o método buscar por código. Ah, professor, você não criou o aluno para eu poder colocar esse aluno que veio do banco para cá. Tudo bem, não tem problema, ó. frm aluno ponto, eu começo a ter acesso aqui a todos os atributos que eu coloquei como público e estático, inclusive o preenche dados. Então eu marquei lá preenche dados e passei como parâmetro para ele já esse aluno que voltou para mim do banco agora. Então olha lá, ó, eu chamo preenche dados, o parâmetro que eu passo do preenche dados é o retorno do buscar por código. Então buscar por código me retorna um aluno e esse aluno eu já estou passando para o preenche dados. Tá vendo como é que à medida que você vai construindo o teu programa, você tem que ir fazendo para uma coisa encaixar na outra, para depois você ter que programar pouco. Beleza, dei um play, deixa eu só ver um ou mais problemas, deixa eu ver. Aqui, ó, isso aqui é problema do FRM aluno, deixa eu ver aqui, ó, deu algum probleminha aqui.
Tá vendo? A LBL média, eu esqueci de aqui, ó, eu atualizo essa caixa de texto aqui, ó, que é a média. Então, não é estático. Então, aqui, ó, vou colocar nela aqui, olha, que ela é só estática, ela não precisa ser pública, porque ela já está atualizando daqui, ó. Então, ó, salvei, rodei. Vamos lá. O que a gente vai... Vamos ver se tudo vai dar certo, né? Aluno, chamei, consultar. Tá aqui a tela. Ó. Concorda que eu estou digitando aqui o nome da pessoa que eu quero procurar? Concorda que essa lista, se eu digitar, por exemplo, A, vai vir uma cacetada de gente que tem um nome que começa com A? Então, se eu pudesse, ó, dar um tab aqui, ó, e eu começar, ó, com a seta de movimentação, já que eu já estou com a mão no teclado, eu com a seta de movimentação, eu poder ir vendo a galera daqui e selecionar sozinho. Então seria bom. Ó, uma coisa que eu acabei de descobrir de erro, ó, o nosso preenche dados não preenche o campo código. Então vamos consertar isso também e vamos resolver esse problema aqui. Bom, vamos olhar lá, ó, o TXT pesquisa, a gente estava mexendo aqui, e aí, ó, o preenche dados. Então, ó, vou no preenche dados e eu vou ver aqui, olha. Eu vou colocar aqui, ó, TXT código, ponto set text, aluno, ponto get código, e aí eu vou concatenar com esse cara aqui para resolver. Beleza. Então agora, o que eu vou fazer? Na tabela, aqui ó, na tabela, botão direito, eventos, eu vou colocar um evento de key released. Novamente, esse evento de key released, ele vai ter que fazer a mesma coisa que esse cara aqui. Porque ele vai ter que consultar e mandar preencher os dados. Então, não é? Se eu quero para tela, para seta de movimentação, eu quero fazer a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse trecho de código aqui, ó. Vou fazer o botão direito, refatorar. Cadê? Não, é o... Não é. Introduzir método. E aí eu vou chamar esse método de... só para ficar diferente, né? Preenche tela. Só preenche tela. E vou dar um OK. Então aqui, ó, chamou preenche tela no mouse released. E aí, no key released, eu também vou colocar aqui, ó, preenche tela. Acabou. Então agora, ó, se eu der um play, olha lá, aluno, consultar, tá aqui a janela, ó, vou dar um tab e aqui, ó, só no tecladinho, ó, moleque. Beleza? Tranquilo? Então aí resolve aquela ideia que você tinha dado. E aí, agora eu ainda tenho um outro probleminha. Olha aqui o padrão, e esse eu realmente não lembro, pode ser que eu apanhe aqui para resolver. Olha só o probleminha. Tem que clicar para ele ficar fixo? Não, se você fechar a janela aqui, ó, ele já está fixo, tá? E aqui, ó, lembrando que, ó, voltou, agora está preenchendo o código. Mas olha só, consultar, tá aqui. Olha o que pode acontecer, ó. Se por acaso o usuário fizer assim, ele abre o conteúdo da tabela para edição. Ó, 4. E aí, olha lá, ele clica aqui, ó. Oi? Não vai para o banco, mas olha lá, ó, ele não busca mais aqui, ó. Ó, porque não tem código 4. Não tem código 4 na tabela. Ele também não pode mexer no nome? Pode, mas se ele mexer, quer ver? Olha só.
Então tem que ser. Olha só, ó, digito qualquer coisa aqui, tá vendo? Mexi no nome. Vou voltar aqui pro código 3. Ó, mexi no nome, tá certo? Olha lá, o 3 funciona. Se eu clicar aqui, ó, volta o que está no banco. E esse que ele mexeu, não vê. Não, mas aqui, ó, olha lá. Olha só. Se eu pegar e colocar aqui, ó, E, pronto, já limpou. Entendeu? Porque atualiza a pesquisa. Entendeu? Mas o que eu estou falando é que, nesse momento, se o cara trocar a chave primária e clicar aqui, ele clica numa pessoa, pode vir outra ou pode não vir nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer? E aí, aqui, ó, e deu erro na aplicação, tá vendo? Por quê? Porque voltou gente que não tem no banco, então deu merda. A aplicação, veja bem, quando você faz um programa, você não consegue tratar qualquer tipo, todos os tipos de erro, entendeu? Do programa. Então, o que você faz? Você limita a ação do usuário para que ele não tenha muitas possibilidades para fazer merda. Porque senão, fatalmente, o cara vai fazer as merdas que ele pode fazer. Vai ferrar a nossa vida. E aí, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma parada que é muito maneira mesmo, e vocês vão pegar esse código fácil. Vocês já viram herança, certo? Lá com o professor Isma, se Deus quiser. Vocês viram herança, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Prestem atenção. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer nesse cara aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Eu criei um defaultable model para minha tabela, certo? Beleza. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara até na camada de viewer, apesar dele não ser tela, mas ele é um componente para gente, para fazer tela. Ó, vou criar uma nova classe Java, tá certo? E eu vou chamar ela meu default table model. Olha que bonito. Meu default table model. Então, eu estou criando uma classe Java que eu chamei de meu default table model. O que eu vou fazer com essa classe? Pô, eu não sei fazer um default table model, né? Vamos combinar. Não sei fazer um default table model. Mas eu preciso customizar o meu. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou herdar. Ó, estou herdando de default table model. Cadê? Beleza? Eu fiz a minha classe herdar de default table model. Beleza? Tá tranquilo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Lembra que o default table model, ele pede um vetor e e a quantidade de linhas para ele trabalhar, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um meu método construtor para o meu default table model. Então, o meu método construtor também exige string colunas e int linhas. Beleza? Então, quando o usuário instanciar esse meu default table model, o que eu vou fazer? Eu não sei o que o default table model faz para montar o método construtor dele. Eu não sei o que ele faz para organizar ali em coluna. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Então, o que eu vou fazer? Quando for passado para mim as colunas e as linhas, eu vou
da minha classe chamar o método construtor do verdadeiro defaultable model, ou seja, da classe que eu herdei, certo? A minha classe, o meu defaultable model não herdou de defaultable model, então eu vou chamar aqui o método construtor. Quando eu passo para super, quando eu chamo super, significa que eu estou chamando a classe superior. Então eu estou encaminhando as variáveis de colunas e linhas para o método construtor da classe superior. Então eu não fiz nada, eu só estou encaminhando. Quando for executar o meu método construtor, eu chamo o método construtor da defaultable model. Beleza? Tranquilo? Agora eu tenho um problema que eu preciso resolver. Aqui na minha tabela, qualquer coluna que o usuário dê um duplo clique, ela abre para edição. Certo, biscoito? Então, olha só, eu não usei aqui uma defaultable model. Se eu segurar o Ctrl e clicar aqui, eu abro a defaultable model. Tá vendo? A verdadeira. Tá certo? Se eu olhar aqui, olha, nos métodos que tem na defaultable model, lá, add row, tá vendo? Convert to vector, tem lá get value at, tá vendo? E olha aqui, ó, ops, tem um método aqui, ó, chamado isCellEditable. Tá vendo? O que está escrito aqui em inglês? Essa célula é editável? Está vendo a assinatura desse método? Public boolean isCellEditable int i. Beleza? Vamos para a minha defaultable model. Eu vou sobrescrever este método. O que significa? Eu vou escrever aquele mesmo método nessa minha classe. O que vai acontecer? Eu vou passar a usar a minha classe. Então, se um método for chamado, ele procura primeiro nessa classe, depois que ele tenta achar na defaultable model, porque ela é de herança. Então vai primeiro no filho e depois ele tenta ver no pai, no cara que gerou a herança. Então, se eu escrever um método aqui que já exista na defaultable model, eu estou sobrescrevendo esse método. Toda vez que esse método for chamado, ele vai tentar usar primeiro o da defaultable model. Beleza? Então, olha lá o que eu vou fazer. Public boolean, ó, isCellEditable. Aí, ó, int i. Beleza? Olha aqui, ele deu aqui, ó, variável já definida no método isCellEditable. Adicionar a notação de overread. O que é overread? Escrito por cima, sobrescrita. Aí o que eu vou fazer? Ó, adicionar a notação de overread. Agora ele sabe que isso aqui está sobrescrito. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Olha só, veja bem a facilidade. Return false. A partir de agora, se... Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui ainda. É porque aqui, deixa eu ver como é que ele chama. I1, tá vendo? Eu não li direito, olha lá. Int i1. Tá, beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora, na minha tela, ao invés de eu fazer uma defaultable model, eu vou fazer uma meu defaultable model, dados igual a meu defaultable model. Pronto. Salvei e vou dar um play. Eu alterei o que eu precisava. E aí agora... Não, aqui ó, ele tá aqui ó, com o meu defaultable model. Lá na tabela eu estou setando dados como modelo padrão. Então eu alterei para meu defaultable model, acabou. Aí agora, olha só, consultar, abriu a janela, ó,
Ó, duplo clique, ó. Ah, show. Então não é editável. Agora, vamos imaginar que eu só não quero que possa editar o código. Só o código que eu não quero que edite. O nome, dane-se, não me interfere em nada, pode ser editado. Tá? Eu não quero que edite só o código. Oi? Não, é só para vocês entenderem o raciocínio que você pode brincar com qualquer coisa no Java, que é uma coisa linda. Você não fica preso no que os caras fizeram. Você pode mexer na parada e fazer o que você quiser. Aí olha só, lembra, isso aqui é linha e coluna. Então eu não quero que edite somente o código, certo? Então eu vou fazer assim, ó, if i1 igual a 0, return false. Se a coluna for a 0, retorna false. Se não, return true. Olha lá. Vamos rodar de novo agora. Então você vai ter essa placa de pesquisa no trabalho. Sim. Olha só, mandei consultar. Aqui, ó. Ó, nada. Tá vendo? Tô clicando pra caramba, nada. Aqui, ó. Posso editar. Oi? Isso, falso true. Coloca o quê? Não, aqui. Aí, olha só. O que eu fiz? Olha só. Eu peguei aqui o meu default table model. Esses dois valores significam linha e coluna. Eu até posso fazer aqui, ó. Linha e coluna. Então, ó, se a coluna for a coluna 0, que é a coluna que eu defini para o código, é editável? Não, retorna false. E se não for a coluna 0? Tá bom, retorna true. Você pode editar as outras. Beleza? Então você vai mexendo na parada do jeito que você quiser. Você vai acertando as coisas. Tá vendo? Vocês podem pegar qualquer componente do Java que não esteja, por exemplo, funcionando da maneira que você quer. Você pode olhar, acessar aquela classe, ver como é que ela trabalha, ver os nomes dos métodos, e colocar o teu código lá dentro, que é uma parada muito maneira, muito boa. Galera,